Onde Deus toca e entra, o mal desaparece. A saúde é restaurada, a paz preenche o seu lar, o sucesso é certo. A vida se transforma completamente. E você vive cheio de saúde, paz, graça e vitória. Expulsar agora o mal da tua vida e de tua casa. Vem ler e ouvir a Bíblia diariamente. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Um bom emprego, sucesso, fama, boa saúde, resolver um problema financeiro, sucesso no trabalho. É hora de procurar Deus. Deus tem uma bênção para você vencer quaisquer obstáculos na sua caminhada. Tenha disciplina, foque no alvo, tenha determinação e paciência, é tudo para ter sucesso. Coloque Deus no controle da sua vida. Deixe Deus no comando de tudo. Só assim os seus sonhos vão se realizar. Tenha fé, creia em Deus e confie nele. Vem comigo vencer o inimigo que atrapalha a tua vida e receber sua bênção diariamente. Com o pastor Reginaldo Silva. Cada minuto que passamos sem Deus do nosso lado, ficamos cegos para a vida. Os minutos passam rápido. As horas voam. Os dias passam tão depressa. Às vezes, nem damos conta que o dia dá lugar para a noite. Logo chega o mês. E menos a gente espera. Estamos surpreendidos com o próximo ano. E a vida com Deus sendo deixado para trás. Deus criou duas espécies de ser humano na Terra: o homem e a mulher. O que aparecer depois disso é criação do diabo. Bendito seja você inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se e sinta a presença de Deus na sua vida. Amados, Deus está na frente. Não se preocupe, siga sem medo. Sua vitória está chegando. Vai chegar. Tenha fé. Hoje, vamos ler e ouvir Lucas 23 e 24. Lucas 23. 1. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. 3. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. 4. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. 5. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. 7. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. 9. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. 10. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. 11. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. 14. Dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. 15. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. 16. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. 17. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. 18. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele. Solta-nos Barrabás. 19. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. 20. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. 21. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o! Crucifica-o! 22. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. 23. Eles, porém,
Pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. 24. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. 25. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. 28. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. 29. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. 30. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós. E as colinas: Cubram-nos. 31. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, para serem executados. 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. 35. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. 37. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. 38. Havia uma inscrição acima dele, que dizia: Este é o rei dos judeus. 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. 44. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. 45. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. 48. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. 49. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. 51. Que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. 52. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. 53. Então, desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. 54. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. 55. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. 56. Então, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Lucas 24. 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro. 3. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus.
4. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? 6. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. 8. Então se lembraram das suas palavras. 9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. 10. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura. 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se, e voltou admirado com o que acontecera. 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo, enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. 23. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão, de anjos, que disseram que ele está vivo. 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as Escrituras. 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. 29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. 30. Quando estava à mesa com eles, tomou um pão, deu graças, partiu e o deu a eles. 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 32. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. 34. Que diziam: é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. 38. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés.
41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. 43. E ele o comeu na presença deles. 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. 48. Vocês são testemunhas destas coisas. 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. 51. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou, e foi elevado ao céu. 52. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. 53. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. O canal que está crescendo. Para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.